Olá, amigos, olá, telespectadores. Está no ar o programa Hora dos Negócios, o programa que traz tecnologia, contabilidade e empreendedorismo. Hoje nós vamos conversar sobre pesquisa, sobre a importância da boa pesquisa no mundo corporativo. Para isso eu recebo hoje, com muito prazer, o cientista político Marcelo Di Giuseppe, que é diretor do IBESP, Instituto Brasileiro de Pesquisas, e o resto. Boa noite, você completa, Marcelo, muito obrigado pela presença. Boa noite, Guto, boa noite, muito obrigado pelo convite. Realmente eu gosto muito de falar sobre esse assunto que é desconhecido da população em geral, e os empreendedores que precisam tanto dessa ferramenta, às vezes, acabam não tendo conhecimento de como ela funciona. Por isso é importante eles saberem e assim ter mais informações para tomar as decisões dos seus negócios. Nós atendemos o Brasil todo, né? A gente tem uma equipe fixa no Rio de Janeiro, acabamos de fazer uma pesquisa sobre a Olimpíada, lá sobre a necessidade sobre o que a cidade deverá ter para atender os turistas, né? Então a gente atendeu, até foi uma pesquisa muito interessante que a gente teve que falar com 300 turistas de outros países. Então foi muito boa, a gente percebeu a imagem que essas pessoas têm do país e principalmente da cidade do Rio de Janeiro. E as decisões que estarão sendo tomadas a partir de então vão ser todas em cima de informações levantadas das necessidades e demandas desses turistas. Aproveitando essa sua colocação da pesquisa no Rio de Janeiro, o que os turistas pensam primeiro do Brasil e depois da cidade do Rio de Janeiro? Porque nós que moramos aqui temos uma ideia, fazemos uma ideia do que é o Rio de Janeiro, como o Brasil inteiro, mas o que o turista ele pensa a respeito? O turista ele vem principalmente pelo clima, eles gostam do clima e da satisfação de estar numa cidade tropical, onde parece que a população ela é mais feliz, mas o que eles reclamam muito e sentem isso ao chegar no Rio de Janeiro com relação à insegurança. E outro problema sério que eles encontram é com relação como a mobilidade urbana é muito ruim. Quem já foi para o Rio de Janeiro, e eu já fui para lá, e os turistas sentiram isso descendo do aeroporto, aquela briga que tem de taxistas, eles não conseguiram entender por que na chegada já é uma coisa tão complicada. E depois a desconfiança das negociações que são feitas com relação à bandeirada de táxi, com relação ao preço do hotel combinado. Eles acham a comida muito cara, né? Até é uma coisa assim que causa estranheza quando a gente fala que é um país produtor de tantos alimentos. Para eles causa estranheza quando eles vão comer num restaurante o preço altíssimo, né? Mas o que eles mais se preocupam realmente e pretendem voltar nas Olimpíadas é com a questão da segurança. Além é difícil explicar para o turista que o custo Brasil existe, que esse custo é que deixa a comida, por exemplo, mais cara? Sim, para eles é muito complicado, né? Porque como que uma sociedade que, diferente da deles, você pega, por exemplo, uma pessoa da Áustria, da Suécia, que tem um sistema de educação muito bom, tem muita segurança, sistema educacional muito bom, como que aqui, se eles sabem que a saúde tem uma situação complicada, a educação é de um nível muito baixo, por que o custo do Brasil é tão alto? Então eles não entendem por que os impostos são tão altos e o retorno é baixo. A gente sabe por quê, mas para eles é um pouco difícil entender isso. Claro que o pesquisador ele não debate, né? O pesquisador ele vai com um relatório, faz os questionamentos e depois a gente começa a perceber as insatisfações. Mas a insegurança eu acho que vai ser um ponto. Claro que, da mesma forma que na Copa do Mundo houve uma preocupação em manter aquela maquiagem de segurança para o turista não estranhar, vai acontecer isso na Olimpíada, mas a pessoa já pode evitar de vir gastar dinheiro aqui no país por causa disso. Até porque as notícias chegam e a realidade é mostrada lá fora com toda a verdade que ela merece. Em relação ao mundo corporativo, qual que é a importância da pesquisa, por exemplo, para o empresário? Guto, as pessoas não tomam decisões todo dia, todos os dias, você toma decisão na sua vida. Aliás, toda hora você toma decisão. Por que rua eu vou, para lá ou para cá? Se ele está no trânsito de Santos, ele aciona o Waze para saber por onde ele ir. Isso é uma pesquisa, né? Se o cara pensa em como fazer compra na casa dele, para a casa dele, ele pensa que aonde eu vou, qual é o supermercado que eu vou ter mais condições de parar meu carro, qual o lugar que eu vou ter mais tranquilidade para descer, pegar o carrinho, qual o lugar que eu vou ter melhor preço, onde o pão é melhor.
onde a verdura é mais fresca, ele vai fazendo pesquisa, mesmo que seja pesquisas internas, pesquisas subjetivas e tal. Porque na hora do investimento, ele vai fazer em mídia, investimento na abertura de uma nova loja, qualquer outro tipo de investimento na empresa, ele não faz esse tipo de investimento em pesquisa. O que chama a atenção aqui na nossa região, na região metropolitana da Baixada Santista, onde eu incluo as 9 cidades, 98% do nosso faturamento fica restrito à cidade de São Paulo. A gente faz, a Grande São Paulo, a gente faz pesquisas de mercado lá, muita pesquisa para as empresas. Agências de publicidade, então, muita pesquisa. Acabamos de fazer uma pesquisa aqui na cidade de São Vicente sobre a cerveja mais lembrada. Quer dizer, as pessoas aqui não estão preocupadas com isso, mas a agência de publicidade de São Paulo está. E os empresários aqui da cidade de Santos, da região metropolitana, eles não têm esse costume. Por achar ainda, acredito eu, por ser cultural isso, achar que ele tem sim o conhecimento do que é melhor fazer. Então, ele conhece o mercado, ele conhece o cliente. Sim, só que o cliente muda muito, as redes sociais mudam muito a cabeça do cliente, a mídia muda muito a cabeça do cliente e a própria decisão da pessoa vai mudando de acordo com o bolso dela. Então, eu comentava com você antes do programa, um médico, uma conversa com um médico, ele pensou, ele mesmo se preocupava em montar uma pesquisa, ele está preocupado em ter informação, mas ele não buscou um instituto de pesquisa porque ele achava que o investimento era caro. Ele nunca tinha feito um orçamento de pesquisa. Então as pessoas têm o mau costume de achar, poxa, uma pesquisa do Ibope política custa 200 mil, uma pesquisa para o meu negócio vai custar 20 mil. Eles não sabem que uma pesquisa pode custar menos de 5 mil, por exemplo. Depende do tamanho da pesquisa, você consegue ter informação, você tem modalidades de pesquisas que pode te trazer um custo-benefício muito bom. Fazendo até uma analogia, esse médico que você citou deixou de pesquisar, ele não fez uma pesquisa para saber o custo de uma pesquisa. Sim. Com essa deixa, Marcelo, a gente chama o intervalo e a gente já volta com mais Hora dos Negócios. Sabe como o Greenpeace está no seu dia? Cuidando para os alimentos transgênicos serem rotulados. Sabia que eles são cheios de agrotóxicos? Para sugerir soluções para as mudanças do clima que andam dando susto por aí. E pesquisando políticas energéticas menos poluentes, como a eólica e a solar. Para você saber se a carne que consome está desmatando a Amazônia. Para cuidar que milhares de espécies não sumam dos mares. Nem da sua mesa. Informe-se, participe, colabore. Greenpeace.org.br. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. O programa Hora dos Negócios já está de volta. Hoje a gente recebe o cientista político Marcelo Di Giuseppe, que é presidente do IBESP, Instituto de Pesquisa. Marcelo, antes do intervalo a gente tinha... você citou o caso do médico que não fez uma pesquisa de quanto custaria uma pesquisa. O que mais traz cliente para a tua empresa? É o político ou é a empresa? A credibilidade.
A empresa, o Instituto de Pesquisa, diferente de outras empresas, ela não faz marketing, né? O marketing do Instituto de Pesquisa é credibilidade. É você, a pessoa saber que tomou decisões em cima de alguma coisa, de dados científicos e teve resultado. E, por exemplo, para a empresa, o que não muda para o político, eles se preocupam muito com o que pensam dele naquele momento. E a gente sabe que a gente tem outras vertentes que a gente pode tomar decisões para mudar o pensamento das pessoas que pensam hoje dessa forma da empresa ou de um político. Então, o Instituto de Pesquisa, o que ele tem que ter é credibilidade, nada mais do que isso, e um técnico responsável. Isso eu afirmo muito, e aí eu faço uma defesa minha pessoal, porque o médico estuda 6 anos para tomar uma decisão ali em frente a um paciente. Da mesma forma, eu e também pessoas da minha equipe somos obrigados a estudar. Então, toda a minha formação de 10 anos já, ainda estou estudando, acho que eu brinco que eu acho que eu jamais vou sair do banco de uma universidade. É para cada vez mais trazer novidades, cada vez mais trazer técnicas diferentes, cada vez mais ser capaz de atender às necessidades do meu cliente. E isso, graças a Deus, a gente vem crescendo e a cultura do empresário brasileiro vem mudando. A mudança da cultura do empresário da região, certamente ela vai mudar, mas de uma forma mais lenta, porque ele acredita que numa cidade de 420 mil habitantes, por exemplo, é diferente de uma cidade de 10 milhões de habitantes. Então ele tem menos concorrentes, e conhece mais os seus clientes. Mas a gente percebe que vem tendo uma evolução grande. De 0 a 10, qual a importância de uma pesquisa, tanto numa empresa quanto, por exemplo, para um político que quer se eleger para algum cargo? 10. Eu falo isso com toda tranquilidade. Ontem nós apresentamos uma pesquisa aqui para um político. O político, primeira coisa, um pretenso político. A gente tem uma ferramenta, o GeoIBESP, onde a gente vai em todas as regiões da cidade. A gente divide a cidade de Santos, por exemplo, em 112 setores. Quando eu falo 112 setores, eu incluo Caruara, que é esquecido das pessoas. Lá a gente divide em 2 setores. Área continental. A gente ouve lá dois setores, a gente vai com um carro até lá para ouvir 4 pessoas nessa pesquisa com 800 pessoas, que é dividida proporcionalmente. E essa pessoa, a gente descobriu que 3% da população conhece a foto dela. Nós descobrimos que 5% já ouviu falar o nome dela. Nós descobrimos, dessas pessoas que ouviram, 70% tem uma imagem positiva e ali vem o que eles pensam dessa pessoa. 30% tem uma imagem negativa. Por que tem imagem negativa? Antipático, alguma coisa. Coisas que você consegue, com marketing bem feito, mudar. A mesma forma a empresa. Então a gente quer saber, por exemplo, se a pizzaria X ela é conhecida na cidade toda. Quem são as mais conhecidas, que é para ele saber assim, olha, eu estou perdendo para essa empresa na questão de marketing. Saber qual que é a melhor pizzaria para entender as outras pizzarias citadas, quais são os pontos positivos dela, quais são os pontos positivos e negativos. Tudo isso ela vai tomar medidas para melhorar, fortalecer o ponto positivo dela, diminuir o ponto negativo dela, ser lembrada onde ela não é lembrada e assim ela ganha do mercado. Então eu brinco que existem empresários que investem 500 mil para montar uma empresa. Quando eu falo 500 mil, com tudo, com mobiliário, com ponto, pintura do ponto, abertura de empresa, treinamento de funcionário. Ele vai lá, monta e não gastou 5 mil antes para fazer uma pesquisa para saber se era viável. Aí vai lá e fecha a empresa depois de 1 ano, porque ele descobriu que não era viável. Aliás, ele não descobriu, ele viu que não era viável, mas também não vai saber por que não era viável. Então a importância é total. Da mesma forma que é importantíssimo você saber, se você pretende viajar para algum lugar, saber onde você vai ficar. Né? Então você faz pesquisa na sua vida privada, mas na vida corporativa acaba não dando muita importância. A pesquisa, então, é uma ferramenta fundamental para você prosperar ou não, seja no mundo dos negócios ou na política, ou em qualquer outro setor da vida? Sim, nós temos um prefeito da região hoje, e eu fico com toda tranquilidade de citar, porque é um cliente nosso já de algum tempo, que é o prefeito de Praia Grande. Ele, bimestralmente, é feita uma pesquisa com a cidade dividida em 190 setores, a cidade lá é maior que Santos, e ele consegue administrar com os secretários assim, aonde existe a maior demanda disso, de cada secretaria, é onde o secretário vai colocar toda a sua potência, toda a sua força. E decisões também, aonde colocar uma escola. Às vezes você faz uma pesquisa geral e as pessoas reclamam muito da falta de uma creche.
e você decide, você sai procurando, fala, vou fazer uma creche aqui. Lá você sabe exatamente onde existe uma demanda e também quando você faz o cruzamento com o número de crianças até tal idade, ali realmente necessita de uma creche. Então você vai atender a população de acordo com a necessidade, ao invés de tomar uma decisão apenas política, atendendo uma demanda geral da população e fazer uma creche bonita, depois você não coloca a criança lá dentro. Então as decisões já são tomadas assim e a empresa pode fazer isso. A empresa, da mesma forma, o que mais o meu cliente precisa, o que mais ele deseja, eu vou tomar a decisão ali. Mas ele fala, mas o meu cliente ele fala no balcão para mim, mas quantos saem? Ontem eu almocei num restaurante, eu saí insatisfeito com uma coisa e não falei para o dono da empresa, eu saí insatisfeito, pretendo não voltar nessa empresa, porque eu fui muito mal atendido num quesito tal. E eu não falei isso para ele, simplesmente eu fui embora e não falei. Quantos não fazem isso todo dia? Na questão, então, da pesquisa, ela vai te ajudar a não cometer um erro e a ir direto ao ponto. A margem de erro com uma pesquisa bem feita, ela é bem reduzida? Sim. Ao invés de você tomar uma decisão, como você falou, uma decisão de afogadilho, só para dizer que, olha, construir ali tal equipamento. Sim, isso aí a pesquisa ela tem que ser incorporada como ferramenta de gestão, tanto na empresa como no público, né? No privado e no público. E a pesquisa, eu adoro conversar, falar, por isso que eu agradeço muito o convite, porque eu gosto sempre de desmistificar a pesquisa. Quando as pessoas veem assim o custo de uma pesquisa na televisão, foi pago 200 mil por uma pesquisa, quando as pessoas veem isso, elas se assustam e falam assim, eu não vou jamais, eu prefiro eu tomar minha decisão sem perguntar. E elas não sabem quanto custa uma pesquisa. A pesquisa, o custo dela é formado em 2 pontos, na produtividade do questionário. Então, quantas pessoas vão ser necessárias para falar com 800 pessoas na cidade de Santos? Qual o tamanho do questionário? Quantos dias essas pessoas terão que ficar fazendo essa pesquisa? Então, se você tem uma pesquisa mais curta, com uma amostragem menor, a pesquisa vai ficar muito barata, né? O investimento fica muito baixo. Então, as pessoas, como elas já criaram um pouco assim de medo até de fazer uma pesquisa sobre o custo de uma pesquisa. E que eu até costumo não chamar de pesquisa, eu costumo chamar de estudo, porque as pesquisas elas têm sempre que ser um pouco mais profundas, elas não podem ser superficiais, que você não leva nada para o cliente, né? Então, a decisão de você colocar ela como ferramenta de gestão, você vai ter um custo ali de R$500 por mês, eu vou ter de investimento em inteligência na minha empresa. Ou na minha prefeitura, na minha secretaria e tal, R$500 por mês, onde a cada tanto tempo eu vou ter nas minhas mãos um estudo que vai me atualizar para saber que caminho eu devo tomar. E aí a decisão fica muito mais acertada, vamos dizer assim. Assertiva. Você tem elementos científicos, números, que vão comprovar por que eu devo fazer ali e não naquele outro lugar que era onde todo mundo dizia que tinha que ser feito. Esse tipo de pesquisa, ele leva em consideração, no caso da creche, que você deu o exemplo, acesso de linhas de ônibus, rua, toda essa infraestrutura em volta desse pretenso equipamento também é levado em consideração, porque não adianta você ter um lugar, se esse lugar não for servido por linhas de ônibus, ruas, enfim, não tiver um acesso. Sim, sim. A pesquisa, por isso que eu falo que ela tem que ser de forma completa. Quando eu vou fazer uma pesquisa sobre educação, ela não pode se restringir só à educação. Eu preciso restringir também a serviços urbanos, transporte público, trânsito, sobre tudo. E essa massa de informações, essa massa de dados, ela ser destrinchada depois, tanto pelo pesquisador, por mim, no caso, junto com uma equipe, para tomar a melhor decisão em cima de um mapa. No caso da empresa, a mesma coisa. Quando você vai tomar a decisão da criação de uma segunda loja, eu quero ter uma segunda loja do meu pet center, eu quero colocar eu procuro numa região de Santos, onde tem mais demanda, onde tem mais animais, onde tem facilidade de ponto. Então, tudo isso é levado em consideração, custo. Aí, depois dessa decisão, vai lá e procura. Claro que sempre a decisão final é do proprietário. Mas ele tem informações, ele não sai batendo cabeça do canal 6, da ponta da praia até o Marapé, para saber onde é o melhor lugar. Ele já sabe aonde mais ou menos ele deve ter o ponto dele. E aí ele faz o investimento de forma mais assertiva. Marcelo, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria deixar o espaço para você dar um telefone de contato, dar o e-mail da sua empresa
e um recado final sobre a importância da pesquisa para todas as pessoas. Sim, eu agradeço muito o convite da TV Com, Guto, muito obrigado ao programa. O recado final que eu deixo é as pessoas terem preocupação com o seu negócio, com o seu dinheiro. Antes de você investir o seu dinheiro, lembre que ele foi suado. Então, você tem que investir da melhor forma possível. Se a gente vê que a gente vai entrar numa crise, agora é o momento mais correto ainda de você ter medo de sair tomando decisões de qualquer forma, ao invés de pensar com calma, ter um estudo em mãos. E o contato que eu passo é o site da empresa, o IBESP, que é www.ibesp.com.br. Procurem lá, vocês terão a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a empresa. Saber, a gente tem um instituto aqui, um escritório aqui na cidade de Santos, na Avenida Ana Costa 61, ali no Espaço Certo, e também um Itanhaém, onde a gente atende mais o Litoral Sul e Vale do Ribeira. Engraçado que lá o pessoal da bananicultura, por exemplo, faz muita pesquisa, né? E é um conceito que a gente acha interessante. Então, eu queria agradecer muito e fique à vontade de conversar com a gente. Muito obrigado, Marcelo. Foi um prazer tê-lo aqui no programa. Eu chamo agora um quadro com o Gabriel Jacinto. Vai você aí, Gabriel. Um abraço. O programa Hora dos Negócios fica por aqui. Boa noite a todos. Hoje eu vou tratar de um assunto dos mais importantes para a administração de empresas, que é a pesquisa de mercado. Normalmente a pesquisa, pelo menos que a grande maioria conhece, é muito comentada em eleições, quando nós temos pesquisas de preferência de eleitores, primeiro e segundo turno, e deixamos de avaliar a importância que existe a pesquisa no meio empresarial. A pesquisa, hoje nós temos várias formas de pesquisa. Por exemplo, aquela pesquisa fechada, onde nós colocamos consumidores ou cidadãos comuns numa sala e podemos avaliar produtos, é uma pesquisa menor, talvez com um número de pesquisados menor, mas nós vamos conseguir ter uma pesquisa muito mais profunda através de uma sala de pesquisa, onde nós podemos assistir um filme e depois avaliar o comportamento dessas pessoas em situações diferentes. Um elemento importantíssimo em qualquer pesquisa é a amostragem. É ela que efetivamente vai poder contribuir para que nós possamos ter um resultado confiável dessa pesquisa. Muitas vezes o número, o universo, ele tem que ser determinado. É muito importante que nós consigamos definir o universo dessa amostragem para que nós possamos ter uma conscientização do mercado como um todo. Então, falei da pesquisa fechada e muitas vezes agora vamos dar outros exemplos de pesquisa através de rádio, pesquisa hoje, um elemento tremendamente importante é a pesquisa através da internet. Se nós estamos falando de um ambiente menor, é importantíssimo que nós consigamos, por exemplo, ter a opinião dos nossos clientes sobre os serviços que estão sendo realizados, oferecidos, e a demanda muitas vezes é latente que nós não estamos conseguindo identificar. Vale comentar também uma pesquisa, aquele famoso cliente oculto, aonde nós tivemos um cliente em São Paulo muito importante, uma empresa multinacional, que trouxe para o Brasil esse tipo de serviço que é o cliente oculto. O que é um cliente oculto? É aquele consumidor que vai a um estabelecimento, a um hotel ou enfim, qualquer tipo de estabelecimento comercial, não se identifica e consome os produtos e depois prepara uma avaliação para esse tipo de serviço que foi oferecido. Então, vocês vejam que eu procurei dar exemplo de vários tipos de serviços de pesquisa que podem ser oferecidos. Falei de uma pesquisa política, falei de uma pesquisa fechada, falei de uma pesquisa via internet, falei de uma pesquisa para clientes que podem muitas vezes trazer um resultado muito mais específico. E por último, eu gostaria de comentar a importância da pesquisa para um planejamento, não só de demanda, como também de tendência de mercado. Eu vejo que a pesquisa pode contribuir para o administrador de uma forma muito importante e barata, porque você consegue economizar recursos
num planejamento de trabalho, você define produto que pode ser oferecido, uma data onde esse produto tem e vai existir uma demanda. Então, gostaria de registrar com vocês a importância da pesquisa como um instrumento de administração rápido, barato, comparativamente aos recursos que serão economizados, e não só a importância que é dada, e pelo menos no mercado, como um instrumento de avaliação de candidatos políticos. A pesquisa é um instrumento de administração. Boa noite a todos e bons negócios.